Então, gente, bom dia. Sejam muito bem. Meu nome é Nayara, eu vou ser a monitora desse mini curso juntamente com a Cristine. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia do segundo simpósio Pinheirense de Biologia, organizado pela Atlética do Plantei e realizado pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. E, e agora a gente convida para ministrar o mini curso 1, intitulado Serpentes, Conhecer para Preservar, e com o integrante do projeto, o Juan. E é isso, sinta-se à vontade para começar. Bom dia, Bom dia. bom dia pessoal. Eu vou me apresentar aqui. O meu nome é Juan. Eu sou um voluntário do Projeto Serpente. A idealizadora do projeto não pôde estar aqui com a gente, e aí ela me designou essa função aqui de dar esse mini curso para vocês e falar um pouco sobre esse grupo de animais que a gente defende tanto no nosso polo da UEMA, né, aqui em São Luís, quanto para outras cidades e em escolas aqui na capital e também fora, né? Vou, vou transmitir aqui. A qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que quiserem saber, podem falar. Eu dou uma paradinha na apresentação e vocês falam e eu vou tentar responder qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Não fiquem receosos em falar. Apareceu aí para vocês? Tudo certinho? Sim, apareceu já. Ótimo. Aí, meninas, qualquer dúvida que aparecer no chat, vocês podem falar, tá? Porque aqui eu vou ficar só na apresentação, não tem como eu olhar o chat. Ao final da apresentação, nós podemos ler elas para o senhor. Ah, tudo bem. Vou começar então. Bom dia, gente, de novo, né? Esse minicurso vai ser ministrado a respeito do Projeto Serpentes. É um projeto que foi idealizado por Edivane. Ela é a bolsista, juntamente com Juliana. É um projeto que já vem aí tendo os seus quase 4 anos de existência, e a gente, desde o início, trabalha essa parte de educação ambiental a respeito desse grupo de animais que é que é cheio de mitos e é tão discriminado dentro da sociedade. E aí a gente juntou um grupo de pessoas que curte o assunto, que gosta desses animais, e a gente foi trabalhar nas escolas, em conselhos, dentro da UEMA também, né? Com as visitas de algumas escolas que vêm para o nosso curso para conhecer um pouco sobre o curso, né? E aí a gente já apresenta logo esse nosso projeto. A gente tem o apoio da Extensão para Todos, né? Da UEMA, e do Conselho Consultivo da APA do Maracanã, que é aonde a gente está aplicando o projeto mais recentemente, mas a gente também já aplicou em outros lugares. Para esse minicurso, a gente preparou um conteúdo programático, né? E aí vai começar a gente explanando um pouco sobre o que são as serpentes de um modo geral, a importância dela ecologicamente e medicalmente, né? Vamos falar da morfologia interna e externa desses animais, assim como a alimentação, hábitats, acidentes e a prevenção desses acidentes, né, com esses animais. Alguns sintomas que são sentidos quando a pessoa é picado por alguma serpente peçonhenta, o tratamento que é feito, a legislação, né,
que protege, tenta proteger esses animais, e também alguns mitos que eu vou querer saber de vocês também, se vocês sabem de algum mito relacionado com esses animais. Eu tenho alguns exemplares aqui. Ao longo do minicurso eu vou tentar mostrar para vocês alguns exemplares que eu tenho, tá? Então, o que são as serpentes? Dentro, né, do grande ramo da biologia, existe a herpetologia, que é a ciência que estuda os anfíbios e as serpentes, né? Aí os lagartos, os crocodilos, jacarés, as anfisbênias, tartarugas e jabutis, que são aí praticamente parentes por pertencerem à mesma ordem, a ordem Escamatas, uma ordem onde os animais possuem escamas especializadas, né? E aí, todas esses animais possuem algumas características básicas para a sua identificação. E a gente vai ver ao longo aqui do minicurso quais essas características e como a gente deve lidar com certos animais quando encontrados na natureza ou aí em áreas urbanas, né? Porque a gente sabe que com o aumento da população humana e essa devastação do habitat natural das serpentes, elas tendem a vir para as áreas urbanas, tanto em busca de alimentos, quanto em busca de lugar para ficar, né, para viver. As serpentes, elas estão dentro de um ciclo biológico, né, que aí a gente tem os produtores, os consumidores. Aqui a gente sabe muito bem sobre isso. E também a gente sabe que a retirada de qualquer ponto, qualquer fator, qualquer animal que esteja dentro desse ciclo biológico causa o desequilíbrio dele. Então, a retirada pode ser de serpente, pode ser do predador que come as serpentes, ou da presa da serpente, vai haver esse desequilíbrio. E aí a gente tenta tirar ao máximo a ideia de que a serpente é uma coisa do mal, que vai fazer mal para o ser humano, e tenta levar esse pensamento de que as serpentes elas precisam estar ali onde elas estão, porque elas estão fazendo estão dando continuidade a um ciclo biológico, onde a retirada de qualquer ponto desse, como eu já falei, vai causar um desequilíbrio e vai ser ruim tanto para o ecossistema, né, quanto para quem vive nesse ecossistema. E aí a gente tenta fazer com que as pessoas entendam qual a importância desses animais dentro do meio ambiente. É importante no auxílio aí do equilíbrio ecológico, né? Muitas pessoas, quando a gente está dando palestra, assim, perguntam se uma cobra pode comer um humano. E a gente sempre, toda palestra que a gente dá, existe essa pergunta, se o humano pode ser comido por uma serpente. A menos que a serpente tenha saído de um filme de Hollywood, daquelas enormes, gigantescas, aí nesse caso eu acho que pode acontecer, né? Mas a gente sabe que é só ficção. O humano não está e nunca teve dentro da alimentação das serpentes. Ele só é afligido ou mordido por alguma serpente quando ele invade esse ambiente em que ela vive e provoca ela ao máximo, porque toda serpente tem a sua defesa e ela tende a ser um pouco territorialista. Algumas espécies mais do que outras. E aí o humano ele é afligido, né, é mordido de alguma forma, mas é porque é culpa dele mesmo. Ele não deveria estar naquele lugar onde ele está. E é isso que a gente também fala para eles. Que, olha, a serpente só pica as pessoas porque elas vão lá procurar. Quem procura, acha.
Essas serpentes, a gente também classifica elas como serpentes de importância médica ou não. Quais são as de importância médica? As que produzem peçonha, que podem ser utilizadas na indústria da medicina para confecção de outros fármacos que incluem essa peçonha. Por exemplo, da peçonha de todas as serpentes peçonhentas que estão presentes aqui no Brasil, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. A gente pega essa peçonha, trabalha em cima dela, isola alguns químicos e faz o soro antiofídico, né? Que é o soro utilizado no tratamento de pessoas que foram mordidas por tais serpentes. Cada serpente, aqui no Brasil, a gente tem 4 principais serpentes peçonhentas. E aí, cada grupinho tem o seu soro antiofídico específico. Quando a pessoa é mordida e não sabe qual serpente mordeu, ele recebe um combo, que é uma coisa mais ampla, com todos os químicos, né? Mas é uma coisa mais fraca, digamos assim. Então, o que todo mundo explica para fazer é tentar levar o animal. Possivelmente esse animal já vai estar morto, porque a população mata assim que vê, mas se não tiver, é importante que a pessoa saiba qual serpente picou, né? Para ser administrado o soro antiofídico específico para tal espécie. Além dos soros antiofídicos, também são desenvolvidos alguns medicamentos. O mais famoso que a gente sempre fala, que todo mundo sempre conhece, porque a população que vive utilizando esse medicamento por causa de hipertensão, de insuficiência cardíaca e de outras doenças aí, é o captopril. O captopril é o remédio utilizado nessas doenças e eu acho que 90% das pessoas não tem esse conhecimento de como é feito os remédios em geral, e a gente reforça essa informação da importância, né, das serpentes dentro da área médica e da área ecológica também, e aí na produção desses medicamentos. Então, da organização do corpo das serpentes, tem muita gente que tem um pouco de dificuldade, porque as pessoas pensam que serpente é só cabeça e rabo, não sabe como é que diferencia, e aí os pesquisadores começaram a estudar e dividiram o corpo das serpentes em 3 terços. Esses terços, eles são organizados a respeito dos órgãos internos, né, das serpentes. E aí a gente tem um pouco de noção sobre qual terço estudar, ou quais órgãos estudar, como é dividido essas estruturas, né? E aí fica bem melhor o estudo desses animais. Os órgãos internos, eles sofreram uma, uma modificação, né, durante aí a evolução desses animais, para ficarem melhor acomodados dentro desse corpo longilíneo, né, que é mais diferente dos outros animais. Então, no primeiro terço, a gente tem a traqueia, o pulmão esquerdo, esôfago e coração. Esse pulmão esquerdo, ele foi, ao longo do tempo, atrofiado para melhor acomodação dentro do corpo das serpentes, né? E aí ele já não tem mais... não tem uma função real. Ele está ali mesmo só para cumprir tabela, porque os animais têm 2 pulmões. O que funciona realmente é o pulmão direito, que já está aí no segundo terço, né? Junto com o estômago e o fígado. Esse fígado também sofreu uma modificação e esses órgãos tiveram que se alongar e se afinar, então eles são bem mais finos e bem mais longos ao longo do corpo, né? E no terceiro
terceiro terço, aí a gente já tem um pouco mais de órgãos. Temos o intestino, o delgado e o grosso. O pulmão direito, que é um órgão que ficou enorme devido a essa evolução e a atrofia do outro pulmão, né? Os anexos, que são a vesícula biliar, o pâncreas, o baço, as gônadas, que são, desculpa, que são órgãos responsáveis lá pela reprodução e criação da parte sexual deles lá, tanto do macho quanto da fêmea, os rins, a coácula, e aí na coácula a gente tem nos machos o hemipênis. O hemipênis, mais para frente eu vou falar um pouco melhor dele para vocês. Nos répteis em geral, ele sofreu uma modificação e aí esse hemipênis ele é retrátil, tá? As serpentes, elas se alimentam, geralmente elas são bem generalistas, na maioria delas. Mas a gente vai ter aí algumas espécies que se alimentam de coisas específicas, então são especialistas em alguma alimentação. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Existe uma serpente que ela é especializada em comer caracol. A gente imagina uma coisa assim, de outro mundo, não é uma serpente que esses animais não têm sucção, não conseguem sugar, né, igual como a gente, que é mamífero, se especializaram de uma forma que elas conseguem retirar o caracol da sua concha e engolir ele. Elas fazem essa alimentação. Assim como aves, pequenos mamíferos, né, roedores, alguns outros répteis, como lagartos, e aí, além de insetos, né, também existem serpentes, principalmente serpentes de pequeno porte, se alimentam de insetos, né, e a gente vai ter também os predadores dessas serpentes, que a gente encontra tanto marsupiais como os gambás, eu chamo de mucura, não sei se vocês chamam de outra coisa, os gaviões, alguns carnívoros também predam as serpentes, assim como outras cobras. Cobra, serpente, gente, cobra e serpente, a gente que trabalha com educação ambiental, a gente tenta não consertar as pessoas quando falam cobra ou serpente. Qual a diferença? Toda cobra é uma serpente, mas nem toda serpente é uma cobra. Serpente é para o grupo em geral, desse grupo das serpentes. Cobra é designado apenas para o grupo das najas. A gente que trabalha, a gente sabe dessa informação. Mas, como a gente trabalha com o público de escola, público de comunidade, todo mundo, se a gente falar serpente, algumas pessoas vão entender. Mas todo mundo, aí 97% das pessoas falam cobra. Então a gente nem liga para consertar as pessoas sobre esse fato. Eu tenho aqui um exemplar de mussurana. A mussurana, ou cobra preta, que é muito conhecida aqui no Maranhão, não sei qual nome vocês vão dar para ela. Eu tenho um exemplar aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Ela é um tipo de cobra, assim como algumas corais verdadeiras, que predam outras cobras. A mussurana, em específico, ela tem predileção por serpentes peçonhentas, principalmente as jararacas. Deixa eu tentar tirar aqui do pote para mostrar para vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar de uma forma bacana, não sei se vai aparecer para vocês. É uma cobra muito grande, um porte muito grande, porque ela faz essa alimentação, né, de outras serpentes. Vocês conseguem ver aí? Minha câmera está um pouco borrada.
é uma cobra de porte bem significativo. Vocês conseguem ver? Sim, dá para visualizar. Essa cobra, como eu falei, ela se alimenta só de outras serpentes, principalmente de jararacas e cascavéis. E ela eu diria que é uma ótima amiga de pessoas que trabalham no campo, principalmente por fazer essa, essa diminuição demográfica aí das serpentes peçonhentas. Muitas pessoas encontram elas e já sabem, principalmente pessoas que trabalham no campo ativamente, já sabem que ela não é uma serpente que vai fazer mal, né, para as pessoas. Até porque ela tem um hábito de geralmente fugir quando vê o humano. E aí ela auxilia nesse ciclo biológico, sendo predador de outras serpentes. Como essas serpentes se defendem tanto da gente, né, o humano, quanto de outros animais. A gente vê que as serpentes, elas têm, em sua grande maioria, uma camuflagem muito boa, tanto para defesa quanto para caça, porque algumas dessas serpentes, elas não caçam ativamente, não vão atrás da sua presa, mas ficam ali esperando, e aí quando a presa passa por ela, ela dá o bote. Mas essa camuflagem, ela é muito utilizada e também alguns outros fatores que ajudam na defesa desses animais. Por exemplo, o grupo das corais verdadeiras, tanto as verdadeiras quanto as falsas, porque a falsa usa aí do mimetismo da verdadeira para dizer, ei, ó, tô aqui, eu sou perigosa, não chega perto, mas na verdade ela não é. E aí as corais utilizam não só esses animais, não só as serpentes, né? Mas a gente sabe que outros animais utilizam dessas cores chamativas para dizer que estão ali, que são perigosos, e geralmente todos os animais sabem que não se deve mexer com animais com cores vivas. E aí elas utilizam desse mecanismo para sua defesa. Outras serpentes, como a caninana, ela já além da cor, a cor dela é geralmente o preto se sobressai mais do que o amarelo, mas a gente consegue ver bastante o amarelo, principalmente na região da barriga, né? Mas ela tem esse mecanismo de inflar o pescoço para parecer maior. Assim como as najas, elas se elevam e inflam o pescoço, né, naquele formato específico das najas, tanto para intimidar o possível predador ou algum outro animal que chegou perto e dizer, olha, tô aqui, eu sou perigoso, não mexe comigo, sai do meu campo de vivência, né? Porque esses animais, eles têm um território e eles prezam muito por defender aquele território. Algumas serpentes, elas têm um território vasto, amplo. Outras precisam de um espaçozinho pequeno para ficar ali e qualquer interferência, primeiro ela avisa que está lá. Se não for interessante para ela dela avisar, se ela julgar que seja uma presa, ela não vai anunciar e ela vai só dar o bote, esperar e dar o bote, né? Mas esses animais, eles prezam muito por avisar, principalmente quando eles avistam animais que são muito maiores do que eles. Essas serpentes, as serpentes, né, no geral, elas se especializaram em viver nos diversos ambientes. Aí a gente tem espécies terrícolas, né, que vivem principalmente no solo, e quando são tiradas do seu campo e de vivência, né, quando são tiradas do solo, ela já fica totalmente desorientada e sem equilíbrio nenhum. A gente, inclusive, utiliza isso como uma tática quando
vai coletar esses animais, que a gente sabe que são animais de ambientes terrícolas, a gente já tira eles do chão para tentar fazer ao máximo esse manuseio de uma forma melhor, em que a gente não sofra tanto com possíveis ataques, né, desses animais. O que não acontece para espécies arborícolas, que são extremamente ágeis. A gente tem que ter o trabalho dobrado ou reforçado para essas serpentes, porque elas realmente se movem de uma forma totalmente diferente das terrícolas e aquáticas e fossoriais. Elas são bastante ágeis e dão um trabalhinho bacana para a gente que vai para campo, coletar esses animais, catalogar e ver esses animais em seu ambiente natural, né? A gente tem as aquáticas, que vivem na água. A sucuri é um dos nossos exemplares mais conhecidos, né? Essas serpentes desenvolveram, por estarem nesses ambientes, desenvolveram aí os olhos um pouco mais acima da cabeça, assim como as narinas, né? Por, por conta desse ambiente em que vivem, sofrer adaptação, né? A gente tem também serpentes fossoriais, algumas víboras, né? Não só aqui no Brasil, mas principalmente fora, em víboras que vivem no deserto, são mais comuns de ter esses hábitos fossoriais por conta do calor extremo e de serem animais que não fazem essa termorregulação, né? Naturalmente, igual a gente. E aí eles utilizam esse mecanismo por questão de sobrevivência mesmo. Além das serpentes, eu posso citar aqui as anfisbênias, que são animais de hábitos fossoriais e que são comumente encontrados aqui em todo o território do Brasil e do mundo. Menos lá nos polos, né? Porque a gente sabe que não existem répteis nos polos. Anfisbênia não são serpentes, nem anfíbios, estão ali no meiozinho, e é muito legal trabalhar com elas, principalmente com crianças, porque a gente leva essa informação e as crianças assimilam muito melhor do que adultos. E aí, tio, que cobra é essa? Isso aqui não é cobra, isso aqui é uma anfisbênia. O povo chama de cobra de duas cabeças. E aí a gente fala todas essas informações. E é muito legal ver a interação das crianças com esses animais. Um pouco mais difícil trabalhar com os adultos, porque eles já vêm com receio, com informações que foram passadas desde a infância lá, né? Essas informações errôneas aí. E aí é um pouco mais difícil colocar essas informações na cabeça do pessoal e tirar esse medo desses animais. As serpentes, elas, tanto as peçonhentas como as não peçonhentas, elas estão divididas entre 4 dentições específicas, né? A gente tem a dentição áglifa, que são de serpentes que não possuem peçonha, e aí elas têm esses dentes mais fixos e um pouco, como eu posso dizer, um pouco mais rígidos, digamos assim. A dentição das serpentes, ela segue quatro linhas, eu vou colocar com 4 linhas de dentes na parte superior e 2 na parte inferior, né? E aí essas serpentes que têm a dentição áglifa, como por exemplo as jiboias, as sucuris, periquitamboia também tem. Essas não possuem esse dente inoculador de peçonha, né? E aí a gente parte para opistóglifa,
que tem o dente inoculador de peçonha na parte de trás, como se fossem os nossos molares, ali que ela apresenta esse dente inoculador de peçonha. Vai estar presente nas cobras cipós e algumas falsas corais. A mussurana também apresenta essa dentição. Ela possui uma peçonha, só que, como eu falei, não é uma peçonha de importância médica. É uma peçonha que não causa tanto dano para o ser humano. Aí é um químico que elas soltam, mais para ajudar na digestão de suas presas do que para inocular veneno, assim, loucamente, para matar outros animais, né? Principalmente porque elas pegam e seguram. A mussurana, ela produz um pouco de peçonha, mas ela é mais constritora do que peçonhenta. E aí a gente vê essa dentição em algumas serpentes, né? A dentição proteróglifa, ela tá na parte da frente, né, da boca da serpente, mas é um dente mais diminuto, mais pequeno. E aí ela vai estar presente em corais verdadeiras. As corais verdadeiras, elas tendem a não morder, geralmente, assim, tanto que elas são responsáveis por pouquíssimos casos de acidentes ofídicos. E até porque ela tem uma boca muito pequena. Então, ela não prefere não morder e só morder em casos específicos, né? Quando ela consegue sua presa. Algumas corais verdadeiras também se alimentam de outras serpentes, né? E aí, aqui no Brasil, só as corais verdadeiras têm esse tipo de dentição. De algumas serpentes peçonhentas, por exemplo, jararaca, cascavel e surucucu, elas têm a dentição solenóglifa, que tem esse dente retrátil, que é um dente que é bem maior e bem mais visível do que os outros dentes, né? E aí a gente tem essa especialização delas. As outras não têm dentes, outras serpentes não têm dentes tão grandes quanto as cascavéis, jararacas e surucucus. As urutus também. Eu tenho um espécime aqui de jararaca, mas eu não consigo mostrar para vocês a dentição dela. Então, vai ficar só aqui mesmo no desenho. Essas serpentes, elas podem apresentar dois tipos de reprodução. Elas podem ser ovíparas, né? Serpente que colocam ovos, assim como os seus primos lá, os répteis, né? E também podem ser vivíparas, que são serpentes que já dão à luz aos indivíduos, né? Os filhotes já completamente formados, e aí elas já expelem para o meio ambiente um indivíduo pronto para a vida, como é o caso das cascavéis. Elas são vivíparas. Eu ver outro exemplo de serpente. As pitons também são vivíparas. Elas carregam essa gestação aí interna durante um bom tempo e já quando vão parir já são indivíduos bem formados. Do aparelho reprodutor da serpente, como eu falei lá, nas fêmeas a gente tem essa vagina bilobada, né, que tem esses dois espaços onde vão ser inseridos o hemipênis do macho e solto lá o espermatozoide. Elas possuem 2 ovários e 2 ovidutos. Aqui, na primeira imagem, a gente pode ver a região coacral, né? Com essas duas entradas, que são as entradas do hemipênis, do macho. A vagina, ela segue muito parecida com o hemipênis, justamente para encaixar, né? Então, na imagem aqui a gente tem a vagina da jararaca e depois a gente tem a vagina da cascavel.
muito parecidas elas, e aí a gente vai ver o M-pênis, que é o que entra nessa vagina e fixa lá. Vocês estão vendo que eles têm micro, digamos que espinhos, assim como os gatos também têm esses espinhos, para garantir essa fixação e garantir que o M-pênis fique dentro da vagina até a ejaculação do macho. Então, eles têm dois testículos, né? Que estão nesses M-pênis, e dois ductos diferentes. Em todos os répteis, a gente vai ver esse tipo de M-pênis. São dois. Um fica para fora, quando eles estão acasalando, né? Um M-pênis fica para fora e o outro é encaixado lá na vagina da fêmea. É bem estranho essa estrutura deles aqui. Mas é isso, né? Dos acidentes com serpentes peçonhentas, a jararaca, ela tá aí com 90% dos envenenamentos causados, né, na população aqui no Brasil. São serpentes que têm uma população enorme, enorme mesmo. E não tem assim, digamos que predadores suficientes, a gente pode colocar assim, para diminuir a população de jararacas. E também são animais que não avisam, como, por exemplo, a cascavel, que tem o guiso lá para avisar que estão ali. Elas imitam as cascavéis nesse ponto de chacoalhar a ponta do rabo, mas como não tem guiso, dificilmente a gente escuta, né, ela dando esse aviso. Por isso que são responsáveis por 90% dos casos de envenenamento aqui no Brasil. Seguindo pela a cascavel, né, que é responsável por cerca de 7% do caso de envenenamento, justamente por avisar que ela tá, por ter esse guiso, né, esse chocalho para avisar que ela tá ali no ambiente e que precisa ser respeitada naquele ambiente. Caso contrário, ela vai picar o animal ou o ser humano que estiver lá no local. Ela sempre faz esse aviso. Tem um ponto muito interessante. Eu estava em campo numa empresa que eu estava fazendo estágio. E o dono da área disse que estava tendo meio que uma infestação de cascavéis dentro da área. E a gente foi todo equipado. Incrivelmente, a gente não achou nenhuma cascavel. Só ele que achou. E aí ele disse que elas já não estavam mais balançando o guiso delas por não terem mais medo da presença humana. E aí elas só picavam mesmo, elas já não avisavam mais que estavam ali no local e só picavam. Essa perda do medo do ser humano é uma coisa ruim para a gente, porque aí a gente vai sofrer muito mais acidente com essas serpentes. E os animais, eles tendem muito a se adaptar ao meio onde eles vivem e a população que está nesse meio, né? Então, se existem muitos animais ou os humanos que frequentam essa área muito, assim, com muita frequência, com certeza esses animais vão sofrer uma adaptação de alguma forma. A gente tem também aqui no Brasil a maior serpente peçonhenta da América Latina, que é a surucucu pico de jaca, a Lachesis muta. É um animal de grande porte, ela fica enorme, enorme mesmo. Eu tive a oportunidade de ver uma adulta, e assim, a presença desse animal é incontestável, assim, é um animal bem imponente, que marca a presença dele.
Ele é um animal que precisa de um ambiente extremamente específico para viver. Então, é muito difícil encontrar ela. Por isso que são responsáveis por apenas 2% do caso de envenenamento aqui no Brasil. Mas é um animal com uma peçonha muito potente e de um porte físico também muito grande. É muito difícil ver ela em ambiente por essa preferência de habitat, né? Ela precisa estar em um animal de clima ameno, temperado e de uma umidade muito grande. E aí a gente só consegue achar ela em zonas de floresta amazônica mesmo, assim, de Mata Atlântica. Aqui no Maranhão é comum elas aparecerem mais em áreas assim bem preservadas. Então, isso torna ela um animal que pode ser considerado como um bioindicador de área preservada. Então, em locais que a gente encontra a surucucu, a gente pode ter certeza que esse animal ou que esse ambiente é um ambiente bem preservado. Dos acidentes de elapídicos, a gente tem as corais verdadeiras, que estão aí no gênero Micrurus e Leptomicrurus. São animais, como eu falei, que preferem não atacar e só atacam em ocasiões muito específicas, em, quando elas estão caçando ou quando elas são extremamente importunadas, principalmente pelo ser humano, porque o ser humano não se aquieta de forma alguma. E aí esses animais que são manuseados de uma forma totalmente errada, eles tendem a atacar, né, o ser humano. E aí eles são responsáveis por 1% dos casos de envenenamento do Brasil. É uma serpente que não pica, mas a peçonha é muito potente. Existem casos de pessoas que foram picadas e morreram em 40 minutos, porque se desesperaram, né? E esse é uma peçonha bem potente e age direto aí no sistema nervoso. E aí a pessoa vai embora em poucos segundos, em poucos minutos, quer dizer. E é um animal bem imponente também. A gente passa as informações, principalmente para a criança, de que animais assim, com essas cores, é melhor manter distância e respeitar também esses animais. A gente não fala somente de animais peçonhentos a respeito de acidentes, né? As serpentes são animais selvagens e precisam ser respeitados no seu local. E caso aconteça de uma serpente não peçonhenta morder alguém, a gente também passa as informações de que deve se chamar, deve procurar um posto, né, de saúde ou qualquer uma coisa do tipo, porque são animais selvagens e não escovam os dentes, igual a gente, né? São animais que têm muitas bactérias dentro da boca, e essas bactérias podem ser nocivas caso a pessoa seja picada por elas, né? Seja mordida. Então, a gente também passa essas informações de que, mesmo que saiba que a serpente não é peçonhenta, procura um posto de saúde para pelo menos lavar, fazer uma asepsia direitinho ali daquele local para não infeccionar e não evoluir para uma coisa pior. Como prevenir? A gente em campo, a gente usa muito perneira de couro com reforçamento de ferro nela. Ou a gente usa aquela galocha ou bota de cano alto. Eu uso as duas porque eu tenho medo. E aí a gente também usa luva de couro porque não se sabe onde estão esses animais. Todo cuidado é pouco, principalmente porque são animais de hábitos diferentes. Quando a gente está em campo,
durante o dia é uma coisa, quando está em campo durante a noite já é outra, e a gente tem que ter esse cuidado reforçado. Assim como gandola, calça bem mais grossa que a gente usa, calça de campo, né, calça tática, são alguns dos EPIs, né, dos equipamentos que a gente utiliza em campo. O que não fazer? Evitar botar a mão em buracos e em ocos de árvore. A pessoa tem que estar muito, como eu posso dizer, muito curioso para botar a mão no buraco, no meio do mato. Porque é pedir para acontecer um acidente. Não só com serpente, mas qualquer animal que utilize esses buracos aí para dormir, para descansar, como toca, né? Lá, o que a gente passa é que, de forma alguma, você tem que meter a mão, o pé, ou qualquer coisa em algum buraco que você acha no meio do mato. Cuidado onde pisa, né? Olhando principalmente para o chão, porque as serpentes, principalmente as serpentes peçonhentas, como a jararaca e cascavel, são serpentes de hábito de esperar a presa e picar ali naquele local. Então, o menor cuidado é crucial para a pessoa ser picada, né? Conservar ambientes naturais dessas serpentes e os predadores também naturais, porque, como eu falei lá no início, a gente tem que preservar esse ciclo para que não haja um desequilíbrio ecológico, né? A gente também fala muito sobre acionar os bombeiros, que são o órgão responsável por conter esses animais, principalmente em área urbana. A gente acha, não, a gente acha muita gente que não sabe quem chamar quando encontra uma serpente, né? Então a gente já reforça essa informação de que o Corpo de Bombeiros é o órgão especializado por pegar animais silvestres, não só as serpentes, mas todos os outros animais silvestres. Eles que têm essa especialidade, eles são treinados para isso. E aí, em caso de acidente, né, com esses animais, vocês chamam, além dos bombeiros, para fazer o recolhimento desses animais, chama o SAMU para tu ir receber acompanhamento médico e ver, caso seja picado por uma serpente peçonhenta, ver o que pode ser feito e qual soro pode ser administrado para no Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Sim, mas eu ouvi. Tá. Em caso de emergência, que a gente, principalmente em regiões mais remotas e tal, como a gente faz um trabalho na APA do Maracanã, que é um local que tem uma vegetação preservada muito grande, a gente sempre reforça sobre como agir depois de uma picada. Então, lavar o local com água e sabão, água corrente, né? Manter essa pessoa que foi picada com o máximo de calma possível, porque a agitação faz com que a peçonha desses animais corra na corrente sanguínea de uma forma mais rápida. Então, a calma nesses momentos é crucial. E aí a gente orienta, em caso de acidente, seja na mão ou nos pés ou nas pernas, manter o membro em posição mais elevada do corpo, justamente para diminuir esse transporte da peçonha até a corrente sanguínea e para as outras partes do corpo. Buscar um hospital mais próximo, né? E, se necessário, solicitar o corpo do bombeiro para fazer essa
retirada desse animal. O que não fazer? Torniquete. Torniquete é a coisa que a gente mais recebe, recebe informação que as pessoas fazem, que é aquele ato de amarrar e fazer um garrote, né? E achar que a peçonha vai ficar presa ali naquele pé. O que pode acontecer é uma infecção ainda maior, porque a corrente sanguínea está sendo privada, e aí a pessoa vai sofrer, além da picada, né? E aí, dependendo da peçonha, vai acontecer mais coisas naquele local, e a pessoa ainda vai sofrer com essa interrupção da corrente sanguínea, que é prejudicial para quem foi mordido. E aí, levado lá para o hospital, vai ficar pior para a pessoa e para a equipe médica que vai ter que lidar com duas coisas. Nunca tentar sugar o veneno, principalmente porque as pessoas, hoje em dia, elas têm ferida na boca. E aí, a pessoa que foi picada, você não sabe o que é que tem dentro da corrente sanguínea dessa pessoa. Não sabe se ela tem alguma doença relacionada ao sangue ou alguma outra coisa. E aí as pessoas podem contrair tanto chupando aí, contrair alguma coisa do sangue da pessoa, quanto sofrer com a peçonha dentro da mucosa da boca. Mesmo que a pessoa chupe, não vai adiantar em nada. A peçonha já está na corrente sanguínea e o que é melhor a ser feito é deixar a pessoa calma, como eu já disse, com os membros elevados. Não cortar ou perfurar o local afetado, porque já é outro código. A serpente já furou aquela pele. Se você chegar lá e cortar, a pessoa que foi picada vai sofrer ainda mais. Como eu já disse, com duas coisas quando chegar lá no hospital. Então, é uma coisa que não deve ser feita de maneira alguma. O tratamento, a pessoa vai para o hospital. Se ela souber qual serpente foi a responsável pelo acidente, é muito melhor porque o tratamento com soro específico vai ser administrado mais cedo. Caso contrário, vai ser administrado um soro geral, né, de acidente ofídico, e aí o tratamento vai se tornar uma coisa mais prolongada. Geralmente as pessoas matam as serpentes, o que eu acho erradíssimo, e aí levam esse animal para o pronto-socorro, né? Ok, tá legal levar o animal para saber qual é o animal, mas não precisa matar ele, é só recolher, se você tiver coragem, não. Então, tirar uma foto e levar pro hospital, que as pessoas vão reconhecer qual serpente é e vão administrar o soro específico para cada tratamento. As pessoas que são picadas pelas serpentes podem apresentar algumas manifestações de sintomas, né? Então, manifestação leve ou moderada vai apresentar um inchaço ali na região da picada, né? Manchas arroxeadas, dor de intensidade variável, aspecto de sonolência e visão turva ou dupla, principalmente em caso de acidente elapídico, né? Com coral verdadeira. O paciente apresenta uma feição bem específica. Alguns apresentam uma coloração vermelha no rosto, assim, quase que de imediato. Então, já é um ponto para reconhecer qual serpente foi a responsável pelo acidente. Mal-estar, náusea, dor abdominal, vômito, diarreia e cefaleia, que é dor de cabeça, também estão entre as manifestações leves e moderadas de alguns acidentes ofídicos. Para as manifestações graves, a gente tem dor muscular generalizada e urina escura e insuficiência renal, porque essas peçonhas agem diretamente nesses locais, tá? E em casos mais graves, existem o caso dos óbitos, que aí, antes do óbito, vem as dores musculares generalizadas, paralisia dos músculos respiratórios, e aí, com essa paralisia dos músculos respiratórios,
a pessoa vem a óbito porque realmente não consegue respirar, principalmente quando não procura um posto ou algum local para receber esse atendimento, né? E se existe a paralisia dos músculos, se estiver no posto, pode até ser que a pessoa receba um tratamento para fazer com que essa respiração seja automatizada através de alguns aparelhos ou de uma pessoa especializada aí no auxílio dessa, dessa parte, né? Alguém falou alguma coisa? Bom dia, Luan. Ok. Me chamo Tatiele, e aí eu tava vendo você falar e tudo mais, eu queria parabenizar você, tá muito bacana. E eu tava conversando com uma amiga minha, porque há uns tempos atrás eu fui picada aqui na minha casa. Porque como eu moro no interior, meu quintal eles chamam de baixa, né? E aí tem muito mato. E eu tava no quintal e aí eu fui picada e me levaram pro hospital, fiquei com febre, deu diarreia, uma dor de cabeça e tudo mais. Aí até hoje eu não sei o que foi, qual foi que me ficou, mas eu só sei que graças a Deus não foi nada muito grave. E aí eu queria contar também, não sei se vou estar participando, se vai estar no contexto, mas aqui na minha cidade há uns 5 anos já tem uma casa especializada já para esse recolhimento das cobras e tudo mais, porque antes os moradores tinham esse hábito de matar serpentes e tudo mais. Até uma professora minha de geografia, que é uma dela responsável. E aí eles têm um criador e tudo mais, eles fazem essa extração, mandam para o Butantã e tudo mais, tudo legalizado. A gente já fez várias visitas técnicas lá pela nossa escola. E eu acho muito interessante. Estou gostando bastante da aula, porque eu lembrei logo essa relação lá com a casa dela, que ela faz isso, com esse trabalho. Ai, que bom. Tá gostando da aula. Cara, eu fiquei muito interessado para saber, para acompanhar essa casa. Eles têm alguma rede social? Depois tu pode colocar aí no chat Tá, que eu eu vou vou perguntar para minha mãe entrar qual em é a contato, forma, viu? daí ela é amiga dela e eu coloco aqui. Tá bem. Então, é exatamente isso. A pessoa é picada, né? E aí, em muitos casos, não sabe qual serpente foi a responsável. E ainda bem que tu procurou ajuda médica, né? Para fazer esse tratamento. Tu recebeu o soro? Eu recebi, só que como eu tava com muito medo mesmo, eu não sei nem o que foi que me aplicaram. Porque como meu pai, na época, meu pai trabalhava no hospital daqui, ele que me levou. Ele trabalha como diretor e tudo mais. Aí ele sei, ele só não é médico, mas de tudo isso ele já entende, já disse até o que era pra me aplicar. Ah, que bom, então. Que bom que não foi uma coisa muito grave, né? Já está recuperada, ainda bem. Então, em casos de emergência, a gente tem o, o SUS, ele disponibilizou uma lista de polos de soros para esses acidentes, né? Então, aqui tem o link que qualquer pessoa pode acessar para saber onde são esses polos de soros antiofídicos que podem ser visitados, né, em caso de acidentes ofídicos. Sobre lei, a gente tem a Lei 9.605 de 1998, que fala no artigo 29, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies de fauna silvestre nativo em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, vai receber a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A multa, se eu não me engano, a última vez que eu pesquisei, a multa por espécime, então, por indivíduo, é mais ou menos 5 mil, de 5 a 10 mil reais. Eu acho pouco, porque a pessoa que se preza em tirar um animal da sua vida bem ali,
natural, só para trazer para casa, para ficar cuidando e tirando a oportunidade desse animal de viver livre em natureza, deveria pagar um pouco mais. E a gente sabe que tem muita gente que pega animais só para vender, e isso é contrabando. E aí a pessoa pode receber essa detenção de 6 a 1 ano. Também acho pouco. Eu, pessoalmente, acho pouco. A gente aqui no CETAS, o CETAS é bem perto da UEMA. A gente recebe muito animais. Eu falo assim porque eu estagiei um período lá, mas eu já não estou mais lá. Eles recebem muito animais que foram contrabandeados, que foram pegos assim, com pessoas que foram autuadas em flagrante. E aí, cara, às vezes recebem caixas e caixas de animais. E aí a pessoa vai sofrer uma detenção pequena, eu acho pequena, e uma multa também pequena. E se a multa fosse grande, talvez as pessoas ficarem com um pouco mais de medo de fazer isso, né? E aí a gente continua nessa luta. As leis são revisadas poucas vezes, principalmente nesses casos de animal silvestre, de fauna silvestre. E aí eles não colocam muita... eu diria que muito empenho para mudar isso. E as pessoas que trabalham com fauna silvestre e trabalham com levantamento de fauna, com educação ambiental, sempre pisam nessa tecla de aumentar a pena ou deixar essa pena um pouco mais dura para quem comete esse tipo de crime, né? E a gente vai continuar pisando na tecla até alguma coisa mudar, porque as coisas só mudam quando alguma coisa incomoda. E a gente está incomodando até esse momento. As serpentes, elas são utilizadas de várias formas, principalmente com informação errada sobre elas. Ao longo do tempo, principalmente nas cidades do interior do Maranhão. Eu falo aqui no Maranhão, né? Mas do interior dos estados. Existem muitos mitos a respeito das serpentes. O que a gente está vendo aqui é o mito de que essa cobra que é retratada, a pintura não está igual, mas a cobra que é retratada nesse mito é a mussurana. O povo diz que ela, em mulheres que estão com recém-nascidos, ela entra no quarto, coloca a cauda na boca da criança, para ela achar que está mamando, e ela vai e mama no peito da mãe lá. Que é uma coisa assim, totalmente descabível. Mas a gente sabe que tem gente que acredita, né? A gente que tem um pouco mais de acesso à informação, principalmente agora, que o acesso à informação está muito mais fácil com a internet, com o celular, com o computador, a gente pode só dar um Googlezinho e pesquisar. Que serpente não é mamífero, que ela não tem sucção suficiente para fazer isso, muito menos que ela vai entrar dentro de uma casa de uma pessoa recém-nascida, né, no caso, com a mãe lactante, e vai lá e vai fazer todo esse rolê só para mamar no peito da mulher lá. Assim, algumas coisas que a gente ouve, a única forma que a gente tem é sorrir. Sorrir das histórias absurdas que o pessoal inventava, né, antigamente. A serpente está muito vinculada. Às vezes, quando a gente sorri, eles ainda ficam bravos. Exatamente. E aí, a serpente um dos maiores fatores de a serpente ser vista de uma forma do mal foi a religiosidade, principalmente. Porque dentro do catolicismo, do evangelho, a serpente é colocada como o mal, né, que veio para a humanidade e tal, e fez com que Eva comece
a maçã, enfim, todo esse rolê de pecado. E aí contribuiu ainda mais nesse mito, nessas informações erradas de que a serpente é algo do mal, é algo que deve ser temido e que a primeira oportunidade que tiver de matar esses animais tem que fazer. E aí acaba para a gente fazer esse trabalho de tirar essas informações e desmistificar tudo o que é relacionado a esses animais, para que a gente não, mais para frente, não ocorra um desequilíbrio no ciclo e aumente tanto a população de presas que esses animais fazem a sua alimentação, né? E desequilibre tudo, porque um ponto tirado no ciclo vai desequilibrar todo o ponto, tudo, tudo, tudo. Elas estão também muito relacionadas, principalmente no Egito Antigo, a poder. E aí a gente já vai ter uma virada, porque aqui no catolicismo ela representa o mal, lá no Egito Antigo, na mitologia egípcia, né? Ela é representada como um animal de poder, de imponência, principalmente porque eram animais ali na região do Egito, existem muitas najas, então a forma de ela se impor no ambiente, se elevar e fazer aquela abertura do corpo, né? Como a gente está vendo aqui na outra imagem, era muito ligada a poder e imponência. E aí já se criou mais mitos em cima desses animais. Aqui no Maranhão também, eu não sou de São Luís, eu sou de outra cidade, sou de Brejo de Areia. Não sei se vocês conhecem. Provavelmente não. Eu já vi muita cachaça com cobra dentro. Muita, 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 muita. Eu morava ao lado de um bar e lá tinha mais ou menos umas 10 garrafas com serpente dentro do copo, com cachaça, e o povo bebendo, dizendo que era bom para tal coisa, para tal doença, não sei o quê. Enfim, histórias relacionadas com serpentes são as mais absurdas, principalmente vindo de antigamente, né? E aí, as pessoas, para fazer essas cachaças, né, iam caçar as serpentes. Caçavam mesmo para poder fazer isso. Esses coitados, elas eram colocadas dentro das garrafas ainda vivas e mortas com álcool. Elas morriam dentro do álcool, sufocada, né, afogada com álcool. Imagina a pessoa dentro de um negócio e enche de álcool. Me dá até uma arrelia. Então, aí, com todas essas histórias que são contadas, e principalmente para a educação ambiental sendo feita com pessoas mais velhas, nossa, a gente vê todas as histórias possíveis e imagináveis. E aí cabe a gente ir nesses locais, né, nesses lugares, e fazer essa educação ambiental, levar a educação ambiental tanto para o pessoal de comunidade quanto nas escolas, com as crianças. Eu pessoalmente prefiro trabalhar com criança porque o entendimento dela está sendo algo novo, algo geralmente que nunca viu, e aí é muito mais fácil delas assimilarem informações e depois passar, né? Porque elas se impressionam com aquilo e aí já fica falando um bocado de tempo, um bom tempo, e essa informação é fixada na cabeça. Trabalhar com a educação ambiental com as pessoas já adultas é um pouco mais difícil por essa... como é que eu posso falar? Com essa barreira que a gente tem que quebrar a barreira da mitologia, do medo e de todas essas coisas e colocar informações certas, né, para essas pessoas. E o difícil é elas trabalharem essas informações, né? A gente pode dar o sangue para ir lá na comunidade, se embrenhar lá nos matos, que a gente já fez, e levar essas informações para o pessoal. E mesmo assim, no final da palestra, ele diz assim, não, mas se eu ver um, eu mato mesmo. Aí caiu por terra toda a informação que a gente passou.
E aí a gente tem que trabalhar mais, com mais paciência, né, com essas pessoas e tentar colocar todas essas informações legais de que as serpentes podem ser algo bom dentro do ecossistema e que as pessoas têm que viver em harmonia com todos esses animais, né? E aí a gente faz essa educação ambiental em todas as suas formas. Palestra, jogo, a gente mostra nossos exemplares, né? Que são exemplares que a gente já recebeu da comunidade, e aí a gente faz uso dele nas nossas palestras. Aqui eu não consegui mostrar muito bem para vocês, porque realmente através assim no remoto é bem ruim de mostrar. E aí eu encerro dizendo, a gente encerrou bem rápido, né? Porque eu falo bastante e bem rápido. Não manipule animais silvestres, não matem esses animais, não fiquem com esses animais em casa, pelo amor de Deus, porque se você não tiver o registro desse animal, você pode sofrer uma multa, pode ser preso, e aí vai ter que responder, já perde seu réu primário aí, né? Só por causa que quis ter um animal silvestre em casa. E em caso de encontro com esses animais, liguem para os órgãos ambientais, para o bombeiro 193. Caso seja mordido, picado por alguma serpente, ligue para o 192, para o SAMU. Faça todas as coisinhas legais, não mate esses animais, porque a gente tem muito trabalho para desenvolver e trabalhar a educação ambiental com esses animais, que é muito prazeroso. Eu, pessoalmente, acho muito legal levar essas informações para as pessoas e tirar algumas informações que elas têm sobre esses animais, né? Então, eu vou abrir agora para perguntas de vocês e podem ficar à vontade, viu, de perguntar. Se eu souber responder, eu vou responder sim. Só voltar aqui. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta? Bom dia, Bom dia. sou Tainara. Eu particularmente achei muito interessante o minicurso. A gente acaba aprendendo muitas coisas novas, tirando muitas coisas dos mitos populares, né? Que a gente acaba tendo medo de tudo quanto é cobra, e às vezes a cobra nem é peçonhenta, e na verdade também para a gente é um pouco difícil, né? A gente olhar a um primeiro momento. A gente tá ali na natureza, olha uma cobra, a primeira coisa que a gente vai fazer é sair de perto logo, né? daquele animal, por a gente não ter esses conhecimentos e também não saber. Quando você falou dos corpos de bombeiros, que eles que levam essas pessoas para o centro do hospital, né? Eu fiquei curiosa, assim, se, por exemplo, se acontecesse um acidente, a pessoa foi picada por uma cobra peçonhenta, né? Vamos dizer assim, é peçonhenta, né? Vocês não podem ter nenhum tipo de medicamento, nadinha, para oferecer para aquela pessoa só naquele momento, ou tem que levar ela, esperar o corpo de bombeiro chegar naquele local para Oi, poder Tainara. atender. Então, a gente pode colocar em alguns casos, assim, em casos em que a gente está em campo e é um campo mais amplo, né?
e que muitas pessoas vão para trabalhar, para fazer esse trabalho, pode sim se fazer ter um soro ali naquele local, mas com uma pessoa responsável e que saiba administrar esses cursos. Esses soros, né? Mas muitas vezes não é permitido. É assim, não é permitido que as pessoas em campo ou os bombeiros façam a administração desses soros. O soro é administrado por pessoa especializada, por enfermeiro, por técnico de enfermagem ou médico, para essas pessoas. Então, a gente não pode administrar esse soro de forma alguma, porque vai diretamente de encontro com as normas, né, do Conselho de Medicina, do Conselho de Enfermagem, e do nosso conselho também, que a gente não é habilitado a fazer esse tipo de administração de medicamento. Então, é muito difícil falar que é o corpo de bombeiro, né, que tu perguntou, se eles podem administrar, foi isso? Sim, sim. Então, exatamente. Eu acredito que eles não possam, porque eles têm o treinamento somente de pegar esses animais e levar para o órgão especializado. No caso, aqui em São Luís, é o CETAS. E aí, o que eles podem fazer é levar a pessoa para o hospital o mais rápido possível. Ou então chamar um SAMU aí para ser administrado esse soro. Então, eles não podem. Respondendo a pergunta, eles não podem. Nem a gente. Só o pessoal do SAMU mesmo, viu? Mais alguém? Eu lembrei o nome, é SETA. Aqui também é o Centro de Extração de Tóxicos nos Animais. Aqui é o CETAS. É o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. Uhum. A gente Eu recebe... tinha esquecido de dizer também que há uns 2 dias eu fui para a casa do meu tio, que é no interior do interior, que é aqui. E aí ele tem a criação de gado, e aí a gente achou uma vaca morta, já que ela estava grávida e tudo mais. Aí a gente achou ela morta e achou a picada. Só que aí a gente não soube qual foi. Mas aí o meu tio disse que achava que tinha sido uma bem peçonhenta. Porque ele olhou ela à noite, aí ele tem o costume de ir na madrugada lá. Quando ele foi olhar, não passou muito tempo, ela estava morta. É por... Meu Deus. Mais alguém? Tem alguma pergunta? A respeito das mordidas, porque eu vi uma foto na internet que, que eu não sei se é verdade, se que é possível de identificar se a mordida de uma cobra é peçonhenta ou não, e se isso é verídico, se é possível de identificar se uma cobra é peçonhenta somente pelo padrão da mordida. Em alguns casos dá sim, Nayara, porque a gente viu que a dentição delas são bem diferentes, né? Tem 4 dentições diferentes. Então, se for uma serpente com dentição áglifa, não vai ter aquele furo maior atrás ou lá na frente, né? No caso da opistóglifa e da solenóglifa. E a gente pode tentar adivinhar qual grupo de serpentes ou com qual dentição, né? A gente não vai conseguir adivinhar a serpente em específico, mas ter uma ideia de qual grupo, a gente pode ter uma ideia sim. Geralmente,
as serpentes peçonhentas, elas só inoculam a presa lá maior, né? Elas não seguram. Com exceção de uma serpente que é a jararaca ilhoa. A jararaca que ela desenvolveu uma tática por ser uma jararaca que também desenvolveu hábitos arborícolas. Ela vive numa ilha, que é a ilha mais perigosa do mundo, que o povo faz maior auê, né? Que não pode adentrar essa ilha. É uma ilha aqui do Brasil. E aí ela desenvolveu essa tática por ser um animal de hábitos arborícolas. Ela morde e segura, porque ela não vai ter como caçar as suas presas depois que inocular o veneno. Aqui, bom dia, Juan. Não sabia que colocavam serpentes na bebida para ingerir. Nesse caso, o veneno não age. Não age porque o veneno, ele fica na bolsa, né? Uma bolsa que fica atrás dos olhos, e aí, com a morte do indivíduo, o veneno cristaliza e para de fazer efeito. Entendeu? Então, e ela também não tem como colocar o veneno para fora, né? Porque o veneno é colocado para fora através de um músculo específico que é traído, e aí a peçonha sai pelo dente. E aí, depois que está morta, não tem atividade muscular e não tem como fazer essa retirada do veneno, entendeu? Juan, que é Claudiana, bom dia mais uma vez. Bom dia. No caso, eu também concordo com a sua fala, que você falou assim, que é muito bom a gente trabalhar com as crianças menores, para a gente poder fazer um entendimento para eles, porque as pessoas adultas, elas já têm o seu entendimento, né? Então, pelo que nós passamos no nosso dia a dia, como a convivência sobre os animais, principalmente em relação às serpentes, né? Para a gente deixar um esclarecimento para eles de uma forma assim que eles possam crescer com aquele entendimento e não com o mundo adulto que já tem. Eu concordo com você, viu? Com a sua fala. Muito obrigado. Acho que alguém levantou a mão. Eliane Correia Alves. Pode falar, Eliane. Tem a pergunta da Alana Fernandes lá no chat, que ela perguntou qual das serpentes é a mais letal. Ah, então, aqui no Brasil, a gente eu posso falar de relacionado com pontos específicos. Se for para relacionar com peçonha mais potente, a gente vai colocar a coral verdadeira. Ela tem a peçonha mais potente. Em contrapartida, por dispersão de peçonha, a gente pode colocar a surucucu, porque por ser uma serpente de porte grande, então tem muita peçonha, e é dispersado muita peçonha. Mas para a quantidade de acidentes, aqui no Brasil, eu diria a jararaca, porque tem uma população muito maior e os acidentes ofídicos são mais frequentes. Então, é muito relativo responder essa pergunta para dizer, qual é a mais letal? A gente tem que levar em consideração alguns pontos. No mundo, a gente pode falar, se eu não me engano, ai, gente, esqueci o nome da serpente, porque ela é conhecida na África e tem a boca preta. Ela abre assim e a boca dela forma a forma de um caixão e a boca dela é toda preta. Mamba negra? É a mamba, exatamente. Muito obrigado, Marcos. Ela tem uma das peçonhas mais potentes em relação a tamanho corporal. Juan, quando você fala assim, coral verdadeira, existe uma coral falsa, então?
Existe. Porque Porque a gente, aqui na capoeira, a gente, como eu faço capoeira, a gente usa muito essa cobra coral para fazer algumas ligações, né? E aí tem um verso da capoeira que a gente fala da cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa, que diz assim, já a cobra coral verdadeira, quando arme e prepare o seu bote, pode encomendar o caixão, pois hoje é dia de morte. já vem um pouco da mitologia, né? De um pouco da crença. Mas é realmente isso. Ó, a gente chama de coral falsa, são serpentes que utilizam do mimetismo para, ao longo da evolução, fizeram esse mimetismo para se parecerem com as corais verdadeiras e aí utilizar dessa temeridade, né, que os outros animais têm dessas serpentes para se protegerem. Se protegem fingindo que são outras serpentes, né? Imitando o padrão de cores de outras serpentes. Então, existe sim coral falsa, e elas não são somente de uma espécie. Existem várias espécies. Mas a coral Aí, verdadeira, a gente coloca só como 2 espécies no máximo. assim, aí diz da cobra coral falsa, diz, assim como a cobra coral, a falsa e não verdadeira. Fala que morde que mata, mas não passa de brincadeira. Exatamente. Porque ela não tem peçonha de importância médica. Ela é mais para ajudar na digestão mesmo. Tem mais perguntas? Geomar Souza. Se uma serpente morder um animal, por exemplo, um cachorro, quais primeiros cuidados preciso tomar? Então, veterinário. Leva no veterinário. Os primeiros cuidados é muito difícil trabalhar com animais e mordida assim de serpente, porque animais geralmente não ficam quietos, né? Principalmente quando estão sentindo dor. E aí, o que a gente fala, assim como os humanos, é levar no hospital e tentar administrar esses soros nesses animais para tentar evitar a morte, né, desses animais, porque são animais de porte mais pequeno. No caso de um cachorro, um porte menor, né, e aí a peçonha pode correr mais rápido na corrente sanguínea. Então, em alguns casos de animais, eles têm o tempo mais reduzido que a gente. E é mais triste. Mas é igual os cuidados que a gente tem com o humano. Se possível, lavar o local e correr para um veterinário para tentar fazer a administração dos soros. Espero que eu tenha respondido direitinho. Mais alguma pergunta, gente? Oi, Tainara de novo. Pode Juan, falar. né? Eu já ia esquecendo seu nome. Você falou que as cobras peçonhentas, elas inoculam, né? O veneno, é veneno, né? Nas presas, nos dentes. Eu já ouvi falar que tem um tipo de cobra que é a cobra cuspideira, que ela pega e ela pode até cegar as pessoas, né? Com o veneno que ela esguicha. Eu não sei da onde que sai, se é dos dentes, eu não sei explicar direito. Esse tipo de cobra, ele não existe aqui no Brasil, né? Ou só para fora. Não, o nome dessa cobra é Naja cuspideira. Ela é comum na África. E aí, diferente das primas delas daqui do Brasil, ela também é um viperídeo, né? O buraco no dente inoculador é para frente. E aqui em outras espécies, o buraco é para trás. E no caso dela, como é para frente, ela faz o uso do músculo que comprime a bolsa de peçonha, e essa peçonha pode ir a certa distância. Ela pode sim cegar, né, no caso, porque ela consegue
mirar mais ou menos no local, né? Porque ela também não tem uma visão muito boa. E ela faz, além de esguichar esse veneno, ela faz um movimento de infinito, assim, como se fosse um 8 deitado, para conseguir uma maior área de cuspe, digamos assim. Aí ela faz esse movimento, mas ela pode cegar uma pessoa assim. Em casos extremos, pode até acontecer um óbito aí por entrar em contato com mucosa, aí da mucosa entra pro sistema circulatório e todo esse rolê que o veneno gosta de fazer. A gente fala veneno, mas oficialmente não é veneno, é peçonha. Animais peçonhentos são diferentes de animais venenosos. Os venenosos não têm um aparelho inoculador. Por exemplo, sapo é venenoso, lagarto é venenoso, o que mais? Aí, peçonhento, vespa, serpente, escorpião, aranha, que são animais que conseguem inocular a peçonha dentro do corpo da vítima, né? Juan, sou eu de novo. Eu acho que eu vou falar o minico todo. Aquela hora que você falou da Mamba Negra, eu lembrei do Kobe Bryant, né? Que ele era jogador do Lakers e aí ele acabou falecendo. E aí eles lançaram um uniforme inspirado nele, porque eles chamavam ele de Mamba Negra, porque ele utilizava a Mamba Mentality, né? E aí eu pesquisei um pouco, aí eles falam assim, que esse apelido foi porque ele tinha uma visão que tinha como foco a concentração total nas atividades desempenhadas rumo às conquistas. E aí eu queria saber se a Mamba Negra, ela também utiliza essa característica, né? Se eles fizeram essa relação por conta dela. E essa é a principal característica dela. Qual a característica, Tatiele, que eu não ouvi direito? Uma visão que tinha como foco a concentração total nas atividades desempenhadas rumo às conquistas. Então, tá relacionado ao foco das serpentes em geral. Quando elas querem uma presa e elas estão ali no campo de visão, elas se concentram somente naquilo, entendeu? Eu acho que está mais relacionado a isso. Mas é uma coisa mais... eu acho que colocaram uma coisa mais filosófica nessa parte, né? Para relacionar a ele. Porque geralmente é utilizada mais filosófico. Mas as serpentes, em geral, elas utilizam a concentração bem aguçada para conseguir a sua presa, né? Ou qualquer outra atividade que elas estão desenvolvendo. Tá, obrigada. Nada. Como é feito o antídoto ao veneno das cobras baseado em seu próprio veneno? Então, eu não sei muito bem como é feito o processo de pegar a peçonha e transformar em soro. Mas eles isolam algumas partículas, né, da peçonha, porque a peçonha é principalmente lipídios e proteínas, que um compostozão bem potente, e eles isolam algumas características, né, e aí eles confeccionam esse soro. Então, o que faz mal aqui, eles conseguem isolar e fazer o reverso. A biotecnologia faz isso. Mas, como eu trabalho muito mais com educação ambiental e não tanto com biotecnologia, porque eu acho um pouco complicado, eu vou ficar pecando por isso, por não saber muito bem como é que é feito o soro. Mas é mais ou menos assim, eles pegam a partícula que faz mal, transformam através de biotecnologia e conseguem anular a peçonha dentro do corpo do indivíduo que foi mordido, né?
porque eu vi que eles fizeram o soro anti-Covid, né? E eu vi que é semelhante ao soro antiofídico também. E eles botam meio uma quantidade de veneno no cavalo, aí separam, tiram um pouco do sangue dele, separam o plasma e usam o plasma do sangue do cavalo como Isso soro. tem essa possibilidade também. Eu acho mais viável, inclusive. Só que eu fico um pouco de pena dos cavalos, porque esses cavalos são utilizados somente para isso, só para inoculação de veneno e a obtenção do plasma. É um pouco de pena. Eu tenho um pouco de pena desses animais. Prefiro a biotecnologia, que poucas pessoas sofrem. Só os estagiários mesmo que sofrem, batendo cabeça para fazer isso. Como funcionam os músculos impulsionadores de uma cobra quando ela ataca uma presa? A serpente, quando ataca a presa, no caso da naja cuspideira, ela tem esse domínio do músculo para esguichar a peçonha. Em muitos casos, a peçonha só é acionada quando os músculos são pressionados, quando a bolsa é pressionada. Mas ainda assim existe o músculo. Tanto que para retirada de peçonha de algumas serpentes, é preciso que faça uma pressão específica para que a bolsa seja pressionada e o veneno saia pelo dente, entendeu? Então, existem serpentes que têm o domínio desse músculo e outras que precisam morder para acionar o músculo e comprimir essa bolsa de veneno. Mais alguém? Quem dá mais? O povo calou, gente. Ciclo de vida, bem básico. Em caso de serpentes ovíparas, elas colocam os ovos. Muitas serpentes cuidam dos ovos, por exemplo, a surucucu-pico de jaca, ela fica durante todo o tempo ali cuidando dos ovos até eclodirem, né? E aí, depois disso, depois de eclodir, depois de ser parido, cada um por si. Cada um vai viver sua vidinha aí, conseguir alimento. Se não conseguir, morre. Ou então é predado por outro animal, né? É o ciclo da vida. Não tem muito o que fazer. O animal está na natureza, ou ele mata para se alimentar, ou ele morre para alimentar outro animal. É simples. Aí o ciclo acaba quando o animal morre mesmo. É nascer, tentar sobreviver, arranjar alimento, se reproduzir, né, no caso de sucesso das outras etapas, e aí morrer. É igual a gente. Não tem cuidado parental, não. Tu cuidou dessa ferida? Foi picado por jiboia? O que é que tu tá fazendo com jiboia? Foi tentar pegar ela? Pegou nela, né? Ah, mas foi grave, cuidou, já tá bem? Eu moro aqui num bairro e recentemente não, né?
encontraram uma jiboia de quase 3 metros. E ela já tinha parido já. E aí, agora, frequentemente, eu sou chamada aqui no prédio para poder recolher esses animais. E aí, eles nem ligam pro bombeiro. Eu disse, gente, eu não sou do bombeiro. Por favor, ligue pro bombeiro 93. Eu não posso vir aqui toda hora pegar as jiboias que estão aparecendo aqui, não. Mas são jiboias juvenis, pequenos. Dá para pegar. Só para sair do prédio, para o pessoal não ficar com medo e fazer um alvoroço. Fizer alvoroço, a cobra começa a ficar estressada e aí fica pior. O que atrai cobras? Comida. Rato, sapo, ave. E um ambiente em que ela se sinta bem, principalmente em caso de temperatura. Assim. Se for um ambiente úmido, que tenha a presença do sol em alguns pontos, porque elas precisam fazer a termorregulação, né? E tenha a disponibilidade de alimento, elas vão para lá. A gente pode citar a jiboia principalmente nesse ponto. A jiboia, com o aumento da urbanização, né? A gente foi tirando o espaço o ambiente de viver desses animais. Então, são animais que encontraram dentro do meio urbano a possibilidade de se alimentar de pequenos roedores que também são chamados para esses locais por conta da disponibilidade de alimento. Rato, por conta do lixo, né? E aí, as serpentes são atraídas por conta dessa facilidade de alimento e abundância também. Exatamente, Leandra. Por mais que a serpente não tenha peçonha, é muito bom que você vá no hospital fazer a lavagem, a asepsia desse local, porque são animais que têm inúmeras bactérias na boca. E aí é muito importante que você faça essa limpeza, né? E o cuidado com antibacteriano e depois começa o antibióticozão só por prevenção. Mais alguma dúvida, pessoal? Todo mundo já assinou a frequência? Se na frequência não, ninguém recebe certificado. Pelo amor de Deus. Exatamente. Eu sou o doido das frequências. Vou pros coisas só para assinar frequência. Ah, é tudo sobre certificado. É tudo sobre Lattes. Sim, exatamente. Então, Juan, eu queria fazer um comentário em relação à sua apresentação, que foi muito boa. No primeiro Simpobio que eu participei também teve esse mini curso sobre as cobras e as serpentes, desculpa. E, nossa, foi muito bom, eu estava muito curiosa para ter essa experiência de novo, porque é um assunto muito interessante. Eu também tinha alguns tabus em relação às serpentes e a questão do veneno e da criação ali dos antibióticos, eu não tenho certeza. Mas, enfim, eu achei muito boa, eu gostei muito. Quero manter contato, porque vai que a gente tem algum projeto ali de educação ambiental, nunca se sabe. Mas, no geral, é isso. Muito obrigada pela tua presença. Esse tempo aqui que tu disponibilizou para a gente foi maravilhoso. E é isso. Se ninguém mais tem dúvidas, podemos encerrar. Bom dia. Bom dia. Quando a pessoa ela for picada, é indicado primeiramente que ela faça a lavagem com água e sabão, né? Então, ela pode esfregar a mão, porque a gente sabe que a mão da gente ela está cheia de micro-organismos que transmitem doenças, ainda mais se tiver uma ferida. Então, o sabão age como essa barreira.
O sabão tá limpando tanto a ferida quanto a mão, se tu esfregar, entendeu? Mas, assim, lava a mão se quiser, lava a mão primeiro, depois tu lava a área que foi picada. Mas aí, com muito sabão, os dois problemas são resolvidos. Só não pode esfregar com muita força, né? Porque aí vai estar doendo. Mas é de boas. Não tem problema esfregar com a mão, não, tá? O Jamerson levantou a mão. Bom dia. Eu fiz uma pergunta no chat e acho que passou despercebida. Aí resolvi fazê-la. Além dos sintomas mais comuns após a picada, há a possibilidade de desenvolver alguns sintomas, talvez mais severos a longo prazo, como os problemas renais ou anemia, que esses problemas possam permanecer no corpo da pessoa que foi picada pela cobra por mais tempo e talvez um tratamento mais longo. Oi, Jamerson. Então, a peçonha das serpentes é de, digamos que, age rápido, entendeu? Então, você vai pro hospital tratar essa peçonha e recebe o soro, pode sim ocorrer de você ter um problema renal por conta dessa sobrecarga de químicos no corpo. Pode ocorrer. E aí depois você também vai utilizar antibiótico, que também é uma bomba de químico para o fígado, para o rim. Você pode desenvolver esse problema renal, mas por conta de medicamentos e também um pouco por conta da peçonha. Mas a peçonha, ela age depois que se a pessoa receber o soro antiofídico, né, ela vai ter essa peçonha neutralizada, mas depois o corpo vai ter que catabolizar, né, todos esses químicos, e aí pode vir a ocorrer uma deficiência aí renal, mas acredito eu que não seja algo que fique por muito tempo, entendeu? Essa deficiência. O corpo vai se recuperando com o tratamento específico, com os cuidados específicos, vai tudo voltando ao normal. Há casos, sim, que possa ocorrer de um sintoma ou ai, gente, perdi a palavra. Pode ocorrer da pessoa desenvolver uma coisa que fica ali para sempre. Por exemplo, quando a picada leva muito tempo a ser tratada, pode ocorrer a necrose ali da região, né? Então, a pessoa pode ter uma sequela a longo prazo por conta dessa necrose do músculo ou da área, entendeu? Então, pode sim ocorrer sequelas. Mas, em todos os artigos ou casos que eu vi, nada se falou sobre sequela a respeito de deficiência renal ou hepática, assim, não. Espero ter respondido. Mais alguém? Eu acho que foram todas as dúvidas, será? Sim, eu estava confirmando aqui no chat, as pessoas só estão elogiando, falando que tem a questão das crenças, algumas coisas sobre a serpente ser estigmatizada. No geral é isso, basicamente. Então, eu que vou agradecer agora a vocês, do Cifobio, pelo convite ao nosso projeto, né? Eu estou aqui representando toda a nossa equipe, que é uma equipe de
muitas pessoas, muitos alunos que deram a cara a tapa para desenvolver esse projeto, para levar esse projeto para a comunidade, para as escolas, né, para o pessoal que tem interesse em saber sobre esse grupo de animais que me fascina particularmente, né? E aí, acredito eu que vou dar continuidade ao projeto quando Edvane, que foi a idealizadora do projeto, se formar, que está bem perto. E aí eu vou tentar dar continuidade, né, para esse projeto que eu acho lindo, maravilhoso, é meu xodó da UEMA. Queria agradecer vocês, meninas, Cristina, Nayara, por estar à frente aí para a gente, representando o Sinfobio, né? E dizer que a gente está disponível para os próximos minicursos, se vocês quiserem, né? Porque eu falo bastante, falo rápido, e eu gosto de falar. Se me convidarem, estou aqui. Que bom que vocês gostaram, gente. Eu tava morrendo de medo, porque, acreditem ou não, esse é o meu primeiro minicurso. Eu nunca tinha dado um minicurso assim. Eu geralmente só falo com as crianças e para mim foi uma experiência muito, muito legal mesmo. Obrigado de coração. Mais uma coisa aí pro meu currículo, meu latte. Arrasou. Nos comentários, algumas pessoas falaram, amei demais, excelente minicurso, é sempre bom aprender mais. Foi ótimo, parabéns pelo projeto. E eu posso fazer das palavras deles a nossa também do Sinfobio, que realmente um projeto muito bonito. Se quiser, pode deixar um Instagram aqui no chat para a gente seguir. Eu acho que a Nayara quer falar alguma coisa. É só agradecer realmente a presença novamente deles do projeto aqui. No primeiro Sinfobio foi muito legal também a presença das meninas. A gente pôde tocar nas serpentes, a gente brincou com os joguinhos também. Muito interessante, foi muito legal. Eu vou aproveitar e fazer o merchan, tá? Tanto do Projeto Serpente, que eu já coloquei aqui no chat, mas eu vou fazer um merchan de um evento, estou fazendo merchan de um evento no outro evento. Do meu evento, que eu estou à frente, sou presidente da próxima MacBio, que vai acontecer aqui em São Luís. E aí eu já chamo todo mundo, todos vocês, para participarem com a gente. A gente está idealizando muitas coisas, o Projeto Serpente vai estar presente, porque eu não abro mão. E aí a gente pode até falar e fazer uma collab aí do Sinfobio e o pessoal de Pinheiro nessa MacBio. Eu estendo esse convite a todas as pessoas que estão aqui no minicurso e a todas as pessoas que estão inscritas no Sinfobio, né? Venham para São Luís, porque possivelmente vai ser presencial, então a gente vai ter uma coisa bem legal aí para explorar. Sim, ótimo, maravilhoso. A gente faz logo o grupinho no WhatsApp e fica falando lá. Sim, sim. Então é isso, né, gente? Vocês têm mais alguma coisa para falar? A vizinha que já começou a música dela. Bom, eu acho que é isso. A galera ainda está elogiando aqui nos comentários, mas muito obrigada. Todo mundo já agradeceu, mas obrigada de novo. E podemos encerrar por aqui. Que bom. Obrigado, Obrigado, gente. Estou me sentindo aqui, o pessoal me elogiando. Não esqueçam de colocar o nome na frequência, tá? Assine a frequência, senão não tem certificado, meu povo. Hein? Beijo, gente. Até a próxima. Até o próximo mini curso Projeto Serpente. Tchau, bom dia. Bom dia.